Luz Sideral, reflexão filosófica a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Edição de número 45, tema Evangelho e Apocalipse de Jesus como filosofia de vida, o 7º programa. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos na Terra e nas comunidades siderais. Prezados ouvintes, é um grande prazer mais uma vez compartilhar com todos mais uma reflexão do nosso Luz Sideral e damos continuidade à série Evangelho e Apocalipse de Jesus. Até agora temos discorrido sobre as diversas passagens narradas pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e em seguida então adentraremos o livro das profecias finais. Então hoje vamos refletir sobre a passagem enigmática do último capítulo do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. A aparição à margem do lago do Tiberíades. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. E aconteceu assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe responderam: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, mas naquela noite nada apanharam. Já chegando a manhã, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus lhes disse: Amigos, pegaram alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede à direita da embarcação e achareis. Lançaram-na então, e já não tinha força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Rabi. Simão Pedro, ouvindo-o dizer: É o Rabi, imediatamente vestiu sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas apenas a cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E Jesus lhes disse: Trazei-me alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. E nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe quem era, porque intimamente sabiam que era o Rabi. E Jesus foi ao encontro deles, oferecendo o peixe que mantivera sobre as brasas. O mesmo fez com o pão. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressurgir dos mortos. Bom, esta passagem requer aí uma profunda reflexão, dada a sua complexidade para aquela época e ainda para hoje. Observa, amigos ouvintes, que ainda é um grande tabu, um grande mistério, essa história de ressuscitar após a morte, não é mesmo? Ou o desencarne, sendo esta última maneira de falar a maneira mais correta, já que os mortos não morrem. Aliás, é o título do livro do grande escritor brasileiro Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem, pela editora Elevação. Então, o correto é dizer desencarnar, se desligar da carne. Mas como aceitar isso num mundo tão carente de conhecimento das leis eternas que nos regem na Terra e no mundo sideral?
É bem provável que aqueles valorosos apóstolos do Cristo também tivessem lá suas dúvidas, né, sobre o assunto, já que estavam se deparando pela primeira vez com aquela morte, né, com aquele fato glorioso de ver uma pessoa amiga ressuscitada após o fenômeno da morte. E essa pessoa comer peixe e pão com eles, como se fosse um deles. Que coisa magistral, extraordinária, hein? Quer dizer que a gente não morre? Somos eternos? Puxa, isso é demais. Sim, mas não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito, no dizer do próprio Cristo, né, a mulher samaritana. Então, somos eternos também, graças a Deus. Alguém ainda pode indagar, mas só aconteceu com Jesus. Sim, daquela maneira foi só com o Cristo, né? Dado ao seu grau de evolução espiritual, já na categoria de cristianato. Nem o seu corpo materializado e visível poderia ser como o nosso corpo, grosseiro e rude, né? Na estrutura biológica ainda de um animal que somos, não é mesmo? Mas a ressurreição após a morte física é lei universal, que abrange toda a criatura na Terra, né? Sendo tal processo ainda invisível aos nossos olhos. Observem que não foram todos que viram Jesus após a sua ressurreição, não, mas tão somente aquelas pessoas ligadas à missão do Cristo na terra. Observem, assim como aconteceu primeiramente com as mulheres e por fim com os 500 galileus que assistiram à ascensão do Cristo ao céu, né? Bem, eu vou convidar o prezado amigo, irmão, pesquisador e estudioso dos livros sagrados de todo o mundo, o livre pensador André Basso. Obrigado, amigo. Ataíde e amigos ouvintes de mais uma edição do programa Luz Sideral. Muito obrigado pela oportunidade. Este é o 45º programa. Pois bem, mediante essa passagem do Evangelho segundo João, capítulo 21, Jesus quer deixar bem explícito ali nessa passagem, quando ele vai até o mar de Tiberíades e se apresenta aos discípulos após a ressurreição, mostrando a sua preocupação com as criaturas aqui embaixo. Ele mostra que a morte não existe, que ele venceu a morte, e demonstra que, por menor que seja a necessidade física, espiritual da criatura sagrada aqui embaixo, o governo celeste está de olho e sabe aonde tem a solução para todas as necessidades intrínsecas ao ser humano, seja material, seja espiritual. Na verdade, quando o espírito atinge uma evolução como a de Jesus, cristianato, ungido, eles não ficam no céu monótono. Não. José de Paiva Neto, escritor, deixa claro num pensamento que diz, aspas, o governo da terra começa no céu. É isso que Jesus quis demonstrar ali nessa aparição aos discípulos. O apoio celeste. Está tudo sob controle pelo poder de Deus. Vejam só, mas por que Jesus desceu do mais alto céu, do seu reino divino, após a ressurreição, como nós vimos se manifestando no mar de Tiberíades, indicando aos discípulos aonde estavam os peixes? Eles apanharam 153 peixes, e refriso, né, a sua preocupação com a sobrevivência humana, embora seja humana, é espiritual, mesmo na carne. Mas por que Jesus fez isso? Jesus tem um diferencial na comunidade dos Cristos planetários. O que ele quer para ele quer para nós, porque aquilo que ele quis para ele é aquilo que Deus designou para todos. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus é um com toda a organização sideral, cósmica, divina. Eu trago para vocês uma colaboração do livro Que Vos Parece do Cristo, Huberto Roden, é da página 29 em diante. O porquê desse sacrifício gigantesco de Jesus em favor das criaturas aqui da Terra. A antidromia paradoxal dos avatares. Prestem atenção. A palavra sânscrita avatara quer dizer descido e designa uma entidade de elevada evolução que resolveu descer da sua altura às baixadas de regiões inferiores. Essa descida voluntária do avatar faz parte do drama da sua evolução ascensional. Veja bem, Jesus já era um Cristo planetário, ele já era um realizado espiritual. Então ele tinha que evoluir mais? Tinha que evoluir mais.
fez diferença esse ato de Jesus em descer à terra como filho de Deus e dar a sua vida, entre aspas, né, aos seus semelhantes. Fez toda a diferença. Ele podia mandar alguém, mas ele veio pessoalmente, porque a evolução é incessante, rumo ao infinito. E prossigo a leitura. Esta contracorrida, ou antidromia, representa um elo na longa cadeia da sua autorrealização, como diríamos em termos modernos. Quando um avatar atinge grande nível de evolução e libertação, tem ele o desejo de descer externamente as baixadas a fim de realizar a subida às maiores alturas, na escala da sua incessante autorrealização. É óbvio, não somente isso, né? Aqui sou eu falando, André. Ele visa também dar o exemplo para que outros sigam e façam também a sua autolibertação, a sua autorrealização através do conhecimento da verdade. E prossigo a leitura. Todos os avatares sabem, pela voz da sua consciência, que não há evolução sem resistência, sem luta, sem sofrimento. E como nas regiões superiores do espírito não há suficiente resistência e sofrimento, resolve o avatar descer às regiões inferiores da matéria em busca da necessária resistência. E aqui abre um parênteses. Os espíritos evoluídos no mundo espiritual superior descem os umbrais também para trabalhar as almas penosas. Prossegue o texto. Esta antidromia parece ao inexperiente uma espécie de masoquismo, mas para o avatar o sofrimento não é um fim, mas sim um meio para um fim mais sublime. O avatar procura resistência e sofrimento a fim de prosseguir na linha ascensional da sua evolução indefinida. Esse desejo de ulterior evolução parece egoísmo aos ignorantes, mas é o imperativo de uma realização superior para o avatar, que já superou todos os estágios do egoísmo ilusório e trata exclusivamente da sua autorrealização, que é a lei de todo o universo. As leis cósmicas não conhecem estagnação, nem involução, mas incessante evolução. Autorrealização é santidade, é autoafirmação, é amor divino na criatura evolvível. Quanto mais liberto se sente o avatar, tanto mais desejo tem ele de se escravizar voluntariamente por amor. Por amor de quê? Muitos pensam que o amor do avatar vise os seres inferiores, no meio dos quais ele encarna. Mas a verdade é que o amor do avatar visa sobretudo o próprio avatar e sua evolução superior. Como já dissemos, não há nenhum resquício de egoísmo nesse alto amor, que é supremo imperativo cósmico e divino, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. E eu trago aqui minha palavra, né? Quanto mais sobe, mais evolui, mais se fortifica, mais tem capacidade para ajudar. Está certíssimo isso. E prossegue a leitura. Entretanto, apesar de o amor do avatar ser um alto amor, indiretamente, é ele também um halo amor. Quer dizer, vem ajudar os outros aqui embaixo, né? Ou nos umbrais, nas regiões inferiores. Prossegue a leitura. Porque redunda em benefício dos seres inferiores, que lhe causam resistência e sofrimento. Segundo leis eternas, toda a plenitude transborda infalivelmente. Quanto mais o avatar se autoplenifica, tanto mais a sua plenitude se transborda em benefício de outros seres. Aspas, da sua plenitude todos nós recebemos graça e mais graça, fechar aspas, diz o texto sacro com referência ao maior dos avatares. Esses seres superiores que realizam a sua própria plenitude são os benfeitores ignotos de outros seres. Não é possível ser realmente bom sem fazer bem aos outros seres devidamente receptivos. É esta a maravilhosa simbiose do universo. Isso é um trecho do livro Que Vos Parece do Cristo, Huberto Roden. E aqui no livro Os Mortos Não Morrem, outra cooperação do escritor e jornalista José de Paiva Neto, na página 109, em seu livro ele traz uma palavra também, uma cooperação. E diz o autor do livro Os Mortos Não Morrem: mensageiros do saber espiritual humano. Deus tem designado tantos mensageiros nas inúmeras áreas do saber espiritual humano. Eles são os novos Moisés e os profetas multiplicados pelas culturas do planeta,
anunciando essas verdades, e ainda assim muitos ficarão atônitos quando se depararem com esses acontecimentos. As manifestações espirituais desde sempre estão aí, em todo canto, na religião, na ciência, na filosofia, na política, na economia, na arte, no esporte, enfim. E a turma teima em não se convencer. Depois não haverá justificativa plausível para lamentações. Veja bem só o que Paiva Neto traz aqui. Não é só o Cristo que faz esse sacrifício. Muitos outros têm se multiplicado, e ele amplia aqui essa visão do Huberto Roden, que tratava do Cristo. E ele amplia aqui dizendo que outros grandes luminares descem em todos os campos do saber humano para elevar a qualidade de vida das criaturas. Tudo isso que nós temos hoje é para a nossa evolução espiritual também. Todo esse conforto, toda essa facilidade, se nós soubermos usar tudo isso para o bem, para a libertação nossa, quanto que o mundo não vai melhorar? Muito! É uma questão de aproveitar a oportunidade. E eu me despeço aqui de vocês, do Luz Sideral. Gratidão aí por mais uma participação. Um abraço a todos. Obrigado, André. Eis aí, caros ouvintes, um breve estudo e reflexão nestes 7 programas, tentando mostrar aí um pouco da grandiosidade do Evangelho de Jesus, que não é para ser lido e esquecido, mas para ser estudado diariamente e colocado em prática os seus ensinos como filosofia de vida. Por isso eu convido a todos que continuem na trilha da Luz Sideral, porque nas próximas edições vamos estudar o Apocalipse, que é a continuidade do Evangelho de Jesus, que Alzira Zaruro denominava de o Evangelho Moderno. Portanto, todos estão cordialmente convidados, inclusive para participar aqui com seus comentários, escritos ou falados. Então, muita luz sideral na vida de todos e até a próxima!